da liderança do departamento, casa abarrotada, trabalho de jovens. Um pastor sentado do meu lado, ele bateu no meu ombro, olhei para ele e disse assim: pastor, é um prazer rever o senhor. Eu olhei para ele e falei: pastor, estou com uma dificuldade de lembrar do senhor. Ele falou: não, o senhor não me conhece, mas o senhor já pregou bastante no nosso campo, e por onde o senhor tem andado no nosso campo algumas vezes eu vi. É um prazer estar com o senhor aqui. Muito obrigado, companheiro, Deus abençoe. E estamos ali conversando, conversa vai, conversa vem. Aí no meio da conversa, né, ele falou assim para mim: conversa vai, conversa vem, força de expressão, viu, irmão? Coisa rápida. Vai pensar que eu estava no culto conversando. Mas enfim, ele virou para mim e falou: pastor, me ajuda em oração. Amanhã eu tenho um abacaxi grande para descascar. Eu brinquei com ele: varão, se a faca estiver amolada, não importa o tamanho do abacaxi. Ele falou: é que o senhor não sabe o tamanho do abacaxi. Eu falei: não, eu estou brincando. Mas enfim, eu vou te ajudar em oração. O que eu vou falar aqui é com muito temor, viu, irmãos? Ele disse assim: essa mocidade que está na frente nossa aqui, pastor, eu pastoreio a igreja aonde essa mocidade é. O senhor está vendo uma jovem, cabelo cortal, blusa cortal, óculos da armação tal. Corri os olhos disfarçados, disse: estou vendo. Ela já assediou 3 moças na igreja. 2 irreversível, pastor. 2 colocaram argola no nariz, raspar a cabeça, nascida e criada na igreja, mudar até o jeito de andar, comportamento e vestimenta. Estão irreconhecíveis. E agora ela está numa 3ª jovem. Os pais estão a ponto de bala. Um negócio que nós tenta abafar para não escandalizar, mas amanhã eu vou ter que tratar. Falei: varão, eu vou te ajudar em oração. Mas me chamou a atenção a forma daquela moça adorar, irmãos. Eu pregando, antes de pregar, os louvores sendo ministrados, chorando, braço erguido, a lâmpada da igreja batendo no rosto dela, a pele clara, a lágrima escorrendo ao ponto de brilhar. Na hora que eu estava pregando, ao ponto de ficar de pé e falando em línguas, com lágrima nos olhos e adorando, a igreja explodindo no meio. Quando eu olhei aquela cena, Deus me fez lembrar da terra de Gadara. Chegou, se prostrou e adorou, mas estava escondido ali. Mas Deus está dizendo para nós aqui nesta noite: nesta casa aqui, não. Eu estou dando um exemplo da área que a igreja estava passando. Não estou falando que aqui é a mesma área. Mas por que não dizer que nos últimos dias, irmãos? Eu vou falar uma coisa aos irmãos aqui. Eu tenho 41 anos de idade, tenho muita coisa para aprender. Mas uma coisa eu já consegui aprender: não é fácil chegar no céu. Isso em 41 anos eu consegui aprender. Mas eu sou de um tempo na igreja que na hora da ministração da ceia, portas fechadas, só entrava para dentro quem fazia parte do hall de membros batizado nas águas em comunhão com a igreja. Eu sou de um tempo que para a pessoa pegar o cálice da ceia era uma semana inteira de dedicação, de adoração, de separação, de abstinência. Era uma semana, um temor para pegar no cálice da ceia. Que temor que era aquele para tocar na mesa, no corpo e no sangue do Senhor. Eu sou de um tempo aonde você trazia um ímpio para a igreja, o diabo ficava tão bravo que queria espernear na porta. O diabo já manifestava antes de entrar dentro da igreja. A igreja mandava fogo no cão, o cão ia embora, a pessoa entrava, fazia o apelo, Jesus libertava, salvava e virava um membro, virava um crente em Jesus. Hoje está diferente, com todo respeito que eu estou dizendo. Entra camuflado, senta camuflado, adora camuflado, glorifica camuflado, chora camuflado, fala em línguas camuflado, quer ficar no meio, se esconder. Jesus disse: aqui não. Ele disse: então eu vou ficar onde? Aqui eu não quero. Sai desse moço agora. Aí ele tenta negociar. Então posso fazer um pedido? Nazareno, no verso 10, pedia muito, rogava muito, clamava muito para que não enviasse para fora daquela província. Ele estava dizendo para Jesus assim: Senhor, eu saio do moço, mas deixa eu ficar nesse território aqui, eu gosto daqui. O Senhor já me botou para correr de Cafarnaum, não estou atrapalhando ninguém, eu liberto ele, mas fico no pedaço. Jesus disse: aqui eu saio da igreja, saio das irmãs, pego os jovens, saio dos jovens, pego os adolescentes, saio dos adolescentes, eu pego a igreja, saio da igreja, quero pegar os músicos, saio dos músicos, eu posso me esconder nos obreiros. Jesus está dizendo: aqui não. Eu vou profetizar: pelo caminho que ele tentou vir por 7, ele vai correr.
Aonde ele tentou, eita, mexerico, conversa atravessada, espírito de divisão, retaliação pelas costas, oração ao contrário, camuflação no meio da casa. Deus está dizendo: bate em retirada agora. Tem um tempo de Deus para essa casa e o tempo chegou. Eles olharam para a manada de porcos. Posso entrar nos porcos? Jesus sabia o que ia acontecer, irmãos. Jesus disse: pode. Entrar nos porcos. A porcada ficou endemoniada, se lançou do precipício. 2.000 porcos morreram. Os habitantes e os donos de Gadara ficaram revoltados, ao ponto de expulsar Jesus. Eu quero encerrar com essa frase. Talvez eu gostaria que a igreja acabasse com a palavra num outro nível, ser grudado no lustre, mas eu quero acabar dessa forma. Valorizaram mais os porcos do que o nazareno em Gadara. Tem lugares, irmãos, que vale mais o show do que o próprio dono da igreja. Sabe por que Jesus deixou de curar? Sabe por que está tendo pouco batismo com o Espírito Santo? Sabe por que não está tendo libertação de verdade? Parece que os profetas nos últimos dias estão escassos, meu irmão. Parece que aqueles cultos de antigamente, curas instantâneas, batismo. Não, para ter batismo com o Espírito Santo, eu preciso fazer um congresso. Eu preciso convidar o pregador tal, porque ele tem a pegada para fazer Não. Por que estão acontecendo isso, irmão? É mais show do que adoração. É mais show do que adoração. É mais show do que adoração. Deus quer trabalhar primeiro em mim, para depois trabalhar através de mim. Para encerrar, fui pregar num grande congresso. Me colocaram do lado do presidente. Sentei do lado dele, quietinho, e de repente descobri que tinha uma cantora da alta, que era a cantora da noite. Aí eu pensei: meu Deus, como é ruim pregar com esse povo. Porque 90% da igreja vem para ver esse povo. E muitos, depois que acabou o show, vai embora. E você fica lá que nem um Simão Sirineu, carregando a cruz no final lá. Aí eu, com todo respeito, irmão: Senhor, deixa ela chegar no fim da palavra, Senhor. Atrasa mesmo, fura pneu, faz qualquer coisa aí. Tô brincando. O diácono chegou, veio na frente do pastor. O pastor inclinou a cabeça para lá, assim, e eu tô aqui. Então, se o pastor inclinou a cabeça aqui, o diácono já colocou a cabeça no meio. E eu... Pastor, a fulana chegou. Aí o pastor disse: para quê? Fazer um cordão de isolamento para ela poder entrar na igreja. Aí o pastor disse: mas que cordão de isolamento, meu irmão? Que cordão de isolamento? O diácono ficou do acordo da parede assim, mano. Porque pelo olho do presidente já viu que não era brincadeira, não. Olhinho miúdo. Olhou para ele e falou: que cordão de isolamento, irmão? É porque tem uns 200 irmãos em volta do carro dela. Ela falou, abriu o vidro e falou: só desço se fizer um cordão de isolamento. Aí o pastor disse assim: leva os 20 diáconos para buscar os nossos crentes. E fala para o motorista dela que ela tem duas opções. Ou ela volta para onde ela veio, da onde ela veio, ou ela desce. Se ela descer, você traga ela. Não entre pela porta lateral e nem pelos fundos. Porta central, corredor do meio. Se ela dizer que não, diga para ela que foi um prazer tê-la na nossa porta. E fala para ela que quem morreu pela essa igreja está passeando no meio dela. Receba. Você pode dar um glória para Jesus, irmão? Fala para ela que ela vai entrar pelo meio, se ela quiser. Entrou pelo meio, cantou, graças a Deus, Deus me ajudou. Virou nada, enfim. E Deus foi bom comigo, para a glória de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos: Jesus liberta o moço. O moço quer seguir Jesus. Jesus disse: não, você vai ficar aqui. Lá na frente, quando você pegar o texto, pega lá na frente. Você vai ver que depois de muito tempo Jesus vai encontrar. Aquela situação já tinha sido mudada e aquele moço tinha sido um instrumento na mão de Deus. Resumindo, a população rejeitou Jesus. O moço, não. E o texto diz que Jesus entra no barco e retorna para Cafarnaum. Eles perderam a oportunidade de ter Jesus por ali alguns dias.
Mas o que Jesus foi para fazer, fez. Que essa casa venha a ser uma Cafarnaum de Deus. Que a presença de Deus sempre venha a ser real neste lugar. Você pode dizer amém? Aplauda o Senhor.